Haribo, Hare Krishna. Eu me chamo Manu Mohini e graças à quarentena, acredito que a gente está num momento bem propício para fazer leituras e, enfim, tudo que ajude a nossa alma a ficar melhor. Eu resolvi fazer a minha primeira leitura, Luz do Bhagavata, porque eu acho que é uma leitura bem simples e qualquer um que não conhece ainda a filosofia de Bhakti Yoga consegue acessar esse conhecimento. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu presto minhas reverências a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos os convidados aqui, todos que estão assistindo essa live, minhas mais humildes e respeitosas reverências. E também ofereço minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. Então eu vou ler um pouquinho do prefácio, porque como o livro é bem curto, vale a pena para entender como que ele foi criado. Oferecemos nossas respeitosas reverências aos pés de lótus de Sua Divina Graça, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador acharya da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, que transmitiu a luz do Bhagavata para o mundo todo. É com satisfação que apresentamos, para o prazer dele e para o prazer do meu Gurudeva, a publicação de sua obra Sublime Luz do Bhagavata. De todos os escritos de Sua Divina Graça, talvez seja esta obra a mais singular. Foi escrita em Vrindavana em 1961, em resposta a um convite para participar de uma conferência mundial no Congresso em prol do cultivo do espírito humano, realizado no Japão. Como a maioria dos participantes da conferência era do Oriente, Srila Prabhupada refletiu profundamente em qual seria a melhor e mais adequada maneira de apresentar os intemporais ou atemporais ensinamentos do Srimad Bhagavatam ao povo oriental. O Bhagavatam original foi escrito há 5.000 anos como um livro imenso, composto de 18.000 versos. Os participantes da conferência não disporiam de tempo para ouvi-lo completo. Por conseguinte, Srila Swami Maharaj escolheu para sua apresentação o 20º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Este capítulo descreve a estação do outono em Vrindavana, o local onde apareceu o Senhor Krishna. Srila Prabhupada sabia que o povo oriental gosta muito de ouvir descrições da natureza e que o período da estação outonal é-lhes especialmente auspicioso. Apresentar filosofia espiritual citando exemplos da natureza seria melhor para a compreensão deles. Para cada fenômeno sazonal, poder-se-ia dar um ensinamento correspondente. Por exemplo, a noite escura e nublada da estação chuvosa do outono, quando as estrelas não são vistas, compara-se à atual civilização materialista e ateísta, na qual as estrelas refulgentes da sabedoria do Bhagavata, os devotos e as escrituras, ficam temporariamente obscurecidas. Ao todo, Srila Prabhupada compôs 48 comentários vinculados aos versos do capítulo. O plano de Srila Swami Maharaj era que os organizadores da conferência encontrassem um artista oriental qualificado para ilustrar cada verso, e ele também deixou escritas as orientações a partir das quais o artista poderia esquematizar cada pintura. Tinha esperança de que as pinturas, com as explicações que as acompanhariam, comporiam uma impressionante exposição visual para os visitantes da conferência. Ele desejava que, se possível, também se publicasse um livro contendo as ilustrações e os textos. Devido às circunstâncias desafortunadas, Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj, não pôde participar da conferência e todo o projeto de Luz do Bhagavata foi protelado. De fato, até a época do desaparecimento de Srila Swami Maharaj, ainda não se publicara Luz do Bhagavata, e as ilustrações ainda não haviam sido pintadas.
A tarefa de concluir este grande projeto foi, portanto, delegada a Bhaktivedanta Book Trust, a editora responsável pela publicação de toda a obra de Srila Swami Maharaj Prabhupada. Especificamente, a obra foi confiada à filial de Hong Kong da Bhaktivedanta Book Trust. Visto que Srila Prabhupada objetivara compor o livro especialmente para o povo oriental. Depois de muita procura, tivemos a boa fortuna de contar com a ajuda da renomada artista Madame Li Yun Cheng, cujo amadurecido talento criativo e sensível habilidade no pincel podiam deveras complementar as belas descrições que Srila Swami Maharaj fizera da estação do outono. Assim, a tão refulgente luz do Bhagavata pôde, enfim, brilhar para o mundo. Então, ele é um livro bem simples, é um granta super simples, bem compilado, e ele já é traduzido diretamente para o português, então não tem a descrição dos versos originais, mas aí fica interessante também para todo mundo que não conhece a filosofia, e eu tenho mais esse seva natural assim de querer transmitir a filosofia para quem não conhece nada. Então, o primeiro é o seguinte: a chegada de nuvens, acompanhadas de trovão e raios de relâmpago por todo o céu, proporciona um quadro de esperança que produz vida. Coberto por nuvens de um tom azul escuro, o céu parece vestido de artifícios. O trovão e o relâmpago no interior das nuvens são sinais de esperança de um novo modo de vida. O céu sereno que se expande ilimitadamente, que já é a explicação. O céu sereno que se expande ilimitadamente é comparado à verdade absoluta. As entidades vivas são verdades manifestas em relação com os modos da natureza material. A nuvem de tom azul escuro cobre apenas uma porção insignificante do céu ilimitado. E esta cobertura fracionária é comparada à qualidade da ignorância, ou seja, o esquecimento da verdadeira natureza do ser vivo. A entidade viva é pura como o céu ilimitado. Contudo, ela deixa-se cobrir pela nuvem do esquecimento em função de sua tendência de desfrutar o mundo material. Devido a esta qualidade, chamada tamas, ignorância, ela se considera diferente do todo absoluto e esquece a sua real pureza, a qual é semelhante àquela do céu claro. Este esquecimento desencadeia o isolamento no falso ego. Assim sendo, as entidades vivas esquecidas, individual e coletivamente, emitem sons parecidos com trovões. Eu sou isto, isso é nosso, ou isso é meu. Este temperamento da falsa autonomia chama-se qualidade de rajas, paixão, e propicia o surgimento de uma força criadora mediante a qual o ser vivo procura dominar sozinho o modo de tamas. A luz do relâmpago é o único raio de esperança capaz de conduzir alguém ao caminho do conhecimento, e, portanto, ela é comparada ao modo de sattva, ou bondade. O céu ilimitado, ou a onipenetrante verdade absoluta, Brahman, não é diferente da porção coberta no céu, mas, ao mesmo tempo, o céu inteiro é diferente da porção fracionária que está sujeita a ficar coberta pela nuvem escura. Não é possível que a nuvem, acompanhada do trovão e do relâmpago, cubra o céu ilimitado. Consequentemente, a verdade absoluta, que é comparada a todo o céu, é simultaneamente igual ao ser vivo manifesto e também diferente dele. Como o ser vivo é apenas uma amostra da verdade absoluta, ele está propenso a ficar coberto pela nuvem circunstancial da ignorância. Existem dois grupos de filósofos, geralmente conhecidos pelo nome de monistas e dualistas. O monista acredita na unidade da verdade absoluta e da entidade viva, mas o dualista acredita na identidade separada do ser vivo e da verdade absoluta. Acima destas duas classes de filósofos está a filosofia de Atintya Bheda Bheda Tattva, ou a verdade da igualdade e diferença simultâneas. Esta filosofia foi proposta pelo Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu em sua explicação dos Vedanta Sutras. O Vedanta
sendo veículo das interpretações filosóficas, não pode ser propriedade absoluta de nenhuma classe especial de filósofos. Um buscador sincero da verdade absoluta costuma denominar-se vedantista. Veda significa conhecimento. Qualquer departamento de conhecimento faz parte do conhecimento védico, e Vedanta significa a conclusão final de todos os ramos de conhecimento. Como a filosofia é considerada a ciência de todas as ciências, o Vedanta é a filosofia última de todas as especulações filosóficas. 2. O calor escaldante do sol evapora a água dos mares, rios, lagos e reservatórios, reduzindo a quantidade de água em toda parte. As pessoas sedentas não param de olhar para cima esperando a chuva, mas em desespero. Todavia, justamente no momento certo, começam a cair torrentes de chuva sobre toda a terra, mesmo sobre as pedras duras, e a terra fica inundada. O Estado impõe a seus cidadãos impostos onerosos sob várias formas: imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias, imposto territorial, taxa rodoviária, imposto sobre produção, imposto sobre importação e tantos outros impostos. Mas, no momento oportuno, quando os impostos se acumulam em uma grande soma de dinheiro, eles são utilizados para o bem-estar dos cidadãos de diferentes maneiras. Todavia, às vezes acontece de os benefícios dos impostos caírem como chuvas sobre governantes de coração de pedra, os quais são incapazes de utilizar o dinheiro apropriadamente e esbanjam-no para o gozo dos sentidos. O homem comum supõe que a distribuição desigual de chuva representa a vingança da natureza contra nossos atos pecaminosos. A gente está vivendo isso agora, né? Isso não deixa de ser verdade. Logo, para que haja uma distribuição equitativa dos impostos arrecadados pelo Estado, os cidadãos devem ser escrupulosamente honestos e virtuosos. Devem ser honestos no pagamento dos impostos ao Estado e devem ter representantes honestos para fiscalizar a administração. No sistema moderno dos Estados democráticos, não há razão para que os cidadãos se lamentem, pois toda a administração é conduzida pelo próprio povo. Se o próprio povo é desonesto, a máquina administrativa será fatalmente corrupta. Mesmo que se dê um nome requintado a um detestável governo do povo, se as pessoas não forem boas, não poderão ter um bom governo, qualquer que seja o partido incumbido da administração. Portanto, o bom caráter na consciência da massa popular é o primeiro princípio necessário para haver um bom governo e uma distribuição equitativa da riqueza. Nos dias de outrora, os reis aprendiam filosofia política com preceptores ideais, e os cidadãos, de aldeia em aldeia, aprendiam os princípios da autorrealização de acordo com os códigos védicos, visando a elevação tanto material quanto espiritual da sociedade. Por conseguinte, os cidadãos eram conscientes de Deus e honestos em seus negócios, e os reis eram responsáveis pelo bem-estar do Estado. Os mesmos princípios básicos são aceitos nos governos democráticos de hoje, pois um irresponsável partido do povo é sempre derrotado nas eleições para dar lugar a um partido responsável na busca de um governo melhor. Na administração cósmica, só existe um partido, o qual é formado dos servos de Deus, e as responsáveis deidades dos diversos planetas mantêm as leis cósmicas segundo as ordens do Senhor Supremo. Contudo, as pessoas sofrem em virtude de sua própria tolice. E que tolice é essa? Diz o Bhagavad Gita que todos devem executar yagnas, ou sacrifícios para satisfação do Supremo. Anad bhavanti bhutani parjanyadana sambhavaha yagnad bhavati parjanyo yagnaha karma samudbhavaha. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos das chuvas.
As chuvas são produzidas pela execução de Agni, sacrifício, e Yagna, nasce dos deveres prescritos. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 14. O Supremo é onipenetrante, portanto, as pessoas devem aprender a executar yagnas para satisfazer a onipenetrante verdade absoluta. Diferentes yagnas são prescritos para diferentes eras, e na era atual da indústria do ferro, Kali Yuga, recomenda-se o yagna que esclarece a mente das massas quanto à consciência de Deus. Este processo de yagna chama-se Sankirtana Yagna, ou congregação popular para invocar a consciência espiritual que o homem perdeu. Assim que adotarem este movimento através do canto, dança e banquete espirituais, as pessoas automaticamente se tornarão obedientes e honestas. Obediência é a primeira lei disciplinadora. Ninguém obedece às leis de Deus, e por isso nem a chuva nem a riqueza são distribuídas equitativamente. Um homem desobediente carece de qualquer boa qualificação. Quando líderes desobedientes encabeçam o povo desobediente, toda a atmosfera da administração fica poluída e cheia de perigos, assim como quando um cego guia diversos outros cegos. Os impostos estatais, portanto, devem ser gastos na construção do caráter das pessoas em geral. E isto tornará os cidadãos do Estado felizes. Verso 3. Atraídas pela eletricidade existente no céu e impelidas por ventos fortes, as nuvens, aos poucos, cobrem a superfície da terra para satisfazerem as pessoas que necessitam de suprimento de água, a qual é essencial à vida. As nuvens derramam chuvas sobre o homem como a misericórdia do Senhor, que é sempre bondoso com o ser vivo necessitado. Explicação. Devemos ter sempre em mente que Deus é sempre bondoso conosco. A despeito de nossa visível desobediência às leis da natureza de Deus, o Senhor tem a bondade de cuidar de nossa manutenção. A água é um dos itens mais importantes para a nossa manutenção, posto que, sem a água, não podemos produzir nossos alimentos nem matar a nossa sede. A água também é necessária em muita abundância para muitos outros fins. Deste modo, o Senhor reservou a água em 3/4 do globo e fê-la salgada para conservá-la. A água salgada não se decompõe, e este é o arranjo da providência divina. O Senhor incumbiu ao poderoso Sol evaporar a água de planetas como a Terra, destilá-la em água límpida nas nuvens e em seguida armazená-la nos picos das montanhas, assim como armazenamos água em reservatórios altos para distribuição posterior. Parte do armazenamento de água é transformada em gelo, de modo que ela não inunde a terra sem um bom propósito. O gelo derrete-se aos poucos durante o ano, flui pelos grandes rios e desliza outra vez para o mar para que seja preservada a água. Portanto, as leis da natureza de Deus não são nem cegas nem acidentais, como concluem homens com um pobre fundo de conhecimento. Por trás das leis da natureza está o cérebro vivo de Deus. Assim, como sempre existe um legislador por trás de todas as leis do Estado. Pouco importa se vemos ou não o legislador por trás das leis comuns. Devemos admitir que o legislador existe lá. A matéria jamais poderá agir de maneira automática, sem a mão viva, e por isso devemos admitir a existência de Deus, o ser vivo supremo, por trás das leis da natureza. O Senhor diz no Bhagavad Gita que a natureza funciona sob a sua supervisão. Mayadhyakshena prakriti suyate sa characharam hetunanena kaunteya jagat viparivartate. Esta natureza material, que é uma de minhas energias, funciona sob minha direção.
ó filho de Kunti, e produz todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Bhagavad Gita 9:10. A natureza é apenas uma força, por trás da qual encontra-se uma usina de força e um cérebro, assim como por trás da força elétrica existe uma usina hidrelétrica onde tudo é conduzido pelo cérebro do engenheiro residente. A natureza material funciona com muita perfeição e não cegamente, por causa da supervisão do Deus Supremo e Poderoso. Confirma-se o mesmo nos hinos védicos, Atharva Veda. A imagem que estava nessa página. A ilustração. É apenas sob a supervisão de Deus que todas as leis materiais funcionam. O Senhor distribui sua misericórdia sob a forma de chuvas sobre a terra abrasada em momentos de extrema necessidade. Fornece chuva quando nos encontramos praticamente à beira da morte por falta de água. Deus é sem sombra de dúvida misericordioso, mas Ele nos concede a sua misericórdia quando mais precisamos dela. Isto é assim porque nos esquecemos de Deus, tão logo obtemos esta misericórdia. Devemos, por conseguinte, lembrar-nos da misericórdia do Senhor constantemente, caso desejemos evitar a aflição. Estamos eternamente relacionados com Ele. Não obstante o estado de esquecimento acima descrito, que é o conhecimento do relacionamento de Deus, Sambandha Gyana. Segundo confirma o Bhagavad Gita, as leis da natureza são rígidas porque são conduzidas por 3 modos diferentes, aqueles que foram falados anteriormente, Tamas, Rajas e Sattva. Mas aquele que se rende ao Senhor supera a rigidez da natureza com facilidade. Daivihi esha gunamai mama maya duratyaya mameva jet prapadyante maya metam tarantite. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, é difícil de ser sobrepujada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente atravessá-la. Bhagavad Gita 7:14. Verso 4. Depois que caem chuvas pesadas, os campos e as florestas em todas as direções ficam verdes e saudáveis. Assim, eles se assemelham a um homem que se submeteu a rigorosas austeridades visando algum ganho material e que alcançou seu objetivo, pois tal homem é forte, saudável e de boa aparência. A explicação: a folhagem da estação das chuvas não passa de um espetáculo temporário. Apesar de parecer muito agradável, devemos lembrar que não durará muito. De forma semelhante, há pessoas que se submetem a rigorosas austeridades visando a algum ganho material, mas aqueles que são equilibrados evitam isto. Austeridades rigorosas em troca de ganhos temporários não passam de um desperdício de tempo e energia. A perda e o ganho materiais são destinados de acordo com a formação de cada corpo específico. Existem 8.400.000 espécies de vida, e cada espécie de corpo está destinada a desfrutar e a sofrer de acordo com sua formação específica. Os desfrutes e sofrimentos corpóreos do filho de um homem rico são diferentes daqueles do filho de um homem pobre. Embora não nos submetamos a rigorosas austeridades para obter aflição, ela vem a nós sem ter sido chamada. Analogamente, a felicidade a que estamos destinados virá a nós, mesmo que não a tenhamos desejado. Ontem mesmo Srila Gurudeva falou no Harikatha sobre essa diferença de sentimentos que tem uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Uma pessoa rica vai sentir, quando ela ganha alguma coisa, de uma maneira, e o pobre vai sentir de uma maneira completamente diferente. Porque aquilo vai ser uma conquista, vai ser algo que foi mais pesado para adquirir.
Mesmo que consigamos evitar a aflição e desfrutar artificialmente alguma felicidade material, por meio de realizações temporárias, isto não representa nenhum ganho na vida, nenhum ganho real na vida. Nosso dever é atingir felicidade permanente e vida eterna, e é apenas com esse fim, visando ao ganho último, que devemos nos submeter a todo tipo de penitências e austeridades. É possível atingir este ganho último sob a forma de vida humana. A felicidade permanente torna-se possível quando nos libertamos das fontes materiais de felicidades, pois a continuação do cativeiro material quer dizer continuação das 3 classes de misérias. A vida humana tem por objetivo dar fim a estas misérias. Não devemos procurar ser belos como as flores ou a folhagem que florescem na estação das chuvas, mas murcham no inverno. Ficar animado com as nuvens da ignorância no céu e desfrutar a visão da folhagem temporária não é de forma alguma desejável. Devemos tentar viver no céu claro e ilimitado, inundado com os raios do sol e da lua. É isso que realmente desejamos. Uma vida de liberdade em eternidade, em completo conhecimento e numa atmosfera de bem-aventurança é desejo íntimo de toda a alma iluminada. Devemos-nos submeter a todo tipo de penitências e austeridades para alcançar essa fonte permanente de felicidade. 5. A noite da estação chuvosa é totalmente escura em todo o derredor. Não se vêem as estrelas cintilantes no firmamento nem a lua confortante. Tudo fica coberto pelas nuvens. Os vagalumes insignificantes tornam-se preeminentes na ausência dos astros luminosos no céu aberto. Assim como existem mudanças de estação dentro de um ano, existem também diferentes eras durante o período de manifestação deste cosmos. Estas eras sucessivas são denominadas yugas, ou períodos. Assim como existem 3 modos da natureza, existem várias eras predominadas por estes 3 modos. O período, predominado pelo modo da bondade, chama-se Satya Yuga. O período da paixão chama-se Treta Yuga. O período da paixão, misturada com a ignorância, chama-se Dwapara Yuga. E o período da escuridão e ignorância, o último período, chama-se Kali Yuga, ou a Era das Desavenças. A palavra Kali quer dizer desavenças. Kali Yuga é comparada à estação chuvosa, visto que muitas dificuldades da vida são experimentadas durante esta estação úmida. Na Kali Yuga existe uma falta de orientação adequada. À noite, podemos nos orientar pelas estrelas e pela lua, mas na estação chuvosa, a luz orientadora provém de vagalumes insignificantes. A verdadeira luz da vida é o conhecimento védico. O Bhagavad Gita afirma que o propósito de se estudar os Vedas é conhecer a onipotente personalidade de Deus. Sarvasya chaham hridi sanivishto mataha smriti gyanam apohanam cha vedaischa sarvair maham vedyo vedanta kridi veda videva chaham. Eu estou sentado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta, e sou aquele que conhece os Vedas. Bhagavad Gita 15:15. Porém, nesta era de desavenças, existem discórdias até mesmo sobre a existência de Deus. Na civilização ateísta da Era das Desavenças, há inúmeras sociedades, comunidades e seitas religiosas, a maioria das quais tenta eliminar Deus da religião. Os vagalumes procuram tornar-se preeminentes na ausência do sol e das estrelas, e estes pequenos grupos que seguem várias concepções religiosas são como vagalumes tentando ser preeminentes diante dos olhos da massa de gente ignorante. Existe atualmente um grande número de pseudo-encarnações que as pessoas seguem sem a sanção das escrituras védicas,
e existe competição regular entre o grupo de uma encarnação e o de outra. O conhecimento védico, obedecendo a uma tradição, advém do mestre espiritual através da corrente de sucessão discipular Parampara, e deve-se adquirir o conhecimento por intermédio dessa corrente, sem quaisquer desvios. Na atual era das desavenças, a corrente tem sido quebrada de quando em quando, e assim, os Vedas são agora interpretados por homens desautorizados que não têm nenhuma realização. Os falsos seguidores dos Vedas negam a existência de Deus. Assim como na escuridão de uma noite nublada, os vagalumes negam a existência da lua e das estrelas. Pessoas mais sensatas não devem cair na emboscada desses homens inescrupulosos. O Bhagavad Gita é o resumo de todo o conhecimento védico, porque foi falado pela própria personalidade de Deus, que revelou esse conhecimento ao coração de Brahma, o primeiro ser criado do universo. O Srimad Bhagavatam foi falado, sobretudo, para a orientação das pessoas desta era, a qual está coberta pela nuvem da ignorância. 6. Ao ouvir o som das chuvas torrenciais, as rãs saem das cavernas das montanhas e começam a coachar. Assim como os brahmacharis que cantam os hinos védicos seguindo a ordem do mestre espiritual. Explicação. Nesta era de uma civilização ateísta, os sábios das escolas religiosas mundialmente reconhecidas que acreditam em Deus devem sair de sua reclusão e pregar a ciência de Deus, o desejo supremo, para as pessoas em geral. Hindus, muçulmanos, cristãos e os membros de outras seitas que têm convicção e fé na autoridade de Deus não devem se manter ociosos e observar tacitamente o rápido crescimento de uma civilização ateísta. Existe o desejo supremo de Deus, e nenhuma nação ou sociedade poderá viver em paz e prosperidade sem a aceitação desta verdade vital. O aviso já está feito, e líderes responsáveis de seitas religiosas devem se reunir e formar uma frente comum constituída por uma liga de devotos do Senhor. Não é necessário que as almas autorrealizadas vivam em um lugar isolado. Almas perfeitas e autorrealizadas, ocupadas no serviço ao Senhor, não temem Maya, assim como os cidadãos que obedecem às leis do Estado jamais temem a polícia. Semelhantes devotos destemidos sempre falam cientificamente acerca da existência de Deus, mesmo sob risco de morte. Esses devotos de Deus têm compaixão da massa de pessoas que se esqueceu por completo do Senhor Supremo e que se ocupa na falsa busca da felicidade que culmina nos prazeres dos sentidos desfrutados por porcos e cães. Não é à toa que nosso Srila Gurudeva vem 2 vezes ao Brasil, 2 vezes por ano ao Brasil. E essa é a ilustração desse trecho. Os pequenos córregos que quase secaram durante os meses de maio e junho começam agora a transbordar suas margens, tal como os novos ricos que subitamente excedem os limites de seus gastos. Deve-se aprender a gravidade... Aqui, a explicação, o comentário de Srila Swami Maharaj. Deve-se aprender a gravidade com o mar e o córrego. Embora muitos rios lancem suas águas no mar, deve-se aprender a gravidade com o mar e o córrego. Embora muitos rios lancem suas águas no mar, este permanece sempre dentro de seus limites. De forma semelhante, deve-se usar apropriadamente os bens da vida e não esbanjá-los visando a propósitos que não têm valor permanente. Pessoas descontroladas e luxuriosas brincam com os bens do corpo e acumulam riqueza. Contudo, o vigor físico deve ser usado para a autorrealização, não para gozo dos sentidos. Os seres humanos têm 2 classes de temperamento. Alguns são introspectivos e outros são esbanjadores. Aqueles que são esbanjadores ficam cativados pelos aspectos externos da beleza fenomenal e não têm compreensão da manifestação total. Sua introspecção está praticamente adormecida
e por isso são incapazes de auferir qualquer lucro permanente da riqueza da forma de vida humana. Porém, quem desenvolveu a introspecção é tão grave quanto o mar. Enquanto os esbanjadores permanecem calmos e tranquilos em seu torpor, aqueles que são graves usam toda a vantagem oferecida pela forma de vida humana. Embora as propensões animais do corpo devam ser minimizadas, aqueles que são esbanjadores excedem-se por certo tempo no desfrute material. Entretanto, tão logo a estação chuvosa da vida termina, eles tornam-se tão áridos quanto os leitos de rios secos. A vida tem por objetivo a causa certa, ou sat, aquilo que existe para sempre. No mundo material, nada é sat, eterno. Todavia, o mau negócio do mundo material pode ser usado para o melhor propósito. A gente falava sempre isso, né? Fazer de um mau negócio um bom negócio. Né? Assim como a gente está usando o Facebook para fazer um bom negócio. A vida tem por objetivo a causa certa, ou sat, aquilo que existe para sempre. No mundo material, nada é sat, eterno. Todavia, o mau negócio do mundo material pode ser usado para o melhor propósito. A mente dedicada ao esbanjamento é um mau negócio, mas pode-se fazer o melhor uso da mente através da introspecção. É um livrinho super pequenininho, de bolso mesmo. Eu li há alguns anos atrás e ele realmente me chama a atenção por fazer essas comparações com a natureza. Mas, bom, eu espero que eu tenha tentado, ao menos, purificar um pouco a minha língua e eu espero que tenha sido útil de alguma maneira. Vanchakalpataru Bescha, Kripasindu Bevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos cantar os santos nomes e assistir Harikatha. É o que a gente pode fazer de melhor nesse período e em todos os outros. Hare Krishna.